Ora viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta que nos ouve a partir da TMT, como também é o caso da nossa página do YouTube. Esta é a edição de quarta-feira do Telo Notícias, já 13 de agosto de 2025, já está no ar e vamos às notas que marcam a atualidade nacional. Celebrado internacionalmente, a 12 de agosto, realizou-se nesta quarta-feira a Cimeira da Juventude, sob o lema Jovens Construindo uma África de Direitos e Oportunidades. O evento reuniu jovens líderes, representantes de organizações políticas, como também decisores. A Cimeira da Juventude decora com a participação de jovens de diferentes países africanos e tem como objetivo fortalecer a voz da juventude nas agendas nacionais e regionais. A presidente da MODEF, Esperança Matsimbe, afirma que Moçambique lidera a taxa de gravidez na adolescência na SADC, com cerca de 40% das jovens entre os 15 e os 19 anos a terem pelo menos um filho e quase metade a viverem numa união prematura. Tal realidade retira oportunidades de educação e independência, limita o potencial das jovens e compromete o seu desenvolvimento. Moçambique lidera a taxa de gravidez na adolescência na SADC, com cerca de 40% das jovens entre 15 e 19 anos já tendo tido pelo menos um filho. Quase metade das jovens casa ou vive em uma união prematura antes dos 18 anos, perdendo oportunidades, educação e independência. E esses fatores limitam o potencial dos jovens e comprometem o seu desenvolvimento pleno, bem como o progresso social e econômico do nosso país. A nossa agenda da Cimeira é clara e estratégica: saúde sexual e reprodutiva, empreendedorismo, engajamento e liderança para assegurar que a juventude tenha voz ativa nas decisões que moldam o presente e o futuro. Vivemos em tempos de mudanças rápidas, com pressões sobre os modelos tradicionais de financiamento e o crescimento de forças contrárias aos direitos que defendemos. Tivemos a testemunhar há pouco tempo nas plataformas digitais uma notícia que nos deixou extremamente preocupados, que foram queimados contraceptivos, os métodos de planeamento familiar na Europa. Isso nos deixou extremamente preocupados, porque nós defendemos os direitos sexuais e reprodutivos. O diretor interino da Plan International, Luís Paulo, acrescenta que a gravidez precoce continua a ser um desafio significativo para Moçambique, especialmente nas zonas rurais, onde as taxas tendem a ser mais elevadas devido à desinformação e à falta de acesso a métodos contraceptivos. Os jovens enfrentam enormes desafios, como o desemprego, oportunidades econômicas limitadas, abandono escolar, especialmente entre raparigas, devido a gravidezes precoces e indesejadas, uniões prematuras e dificuldades no acesso aos serviços de saúde. Dados recentes do Inquérito Demográfico e de Saúde 2022-2023 apontam que cerca de 36% das raparigas entre 15 e 19 anos já estiveram alguma vez grávidas e 28% já tiveram pelo menos um filho vivo. Esses dados evidenciam claramente que a questão das gravidezes precoces continua a ser um desafio significativo para Moçambique, especialmente nas zonas rurais, onde as taxas tendem a ser mais elevadas devido aos fatores como uniões prematuras, falta de acesso à informação, educação, métodos contraceptivos, assim como barreiras socioculturais. Excelências, apesar desses desafios, Moçambique dispõe de políticas e estratégias importantes para a promoção e proteção da juventude, como a Política da Juventude, a Estratégia Nacional da Juventude, a Estratégia Regional de Saúde Sexual e Reprodutiva e Direitos, entre outros. A Plan International tem estado ativamente envolvida no apoio à implementação dessas políticas, no reforço das capacidades dos principais atores, incluindo o Ministério da Juventude e Desporto, no âmbito da Estratégia para a Inclusão Econômica Juvenil,
Ministério da Saúde, na promoção dos serviços de saúde sexual e reprodutiva, Ministério do Trabalho e Gênero e Assistência Social, na resposta à violência baseada no gênero e na promoção de liderança feminina jovem. Por fim, a Primeira-Ministra Bem-vinda Levi reitera o compromisso e a determinação do Governo em continuar a investir e a criar condições que assegurem o acesso à educação, saúde, emprego e à participação dos jovens na vida política, econômica e social. Conscientes desta realidade, como Governo, reiteramos o nosso compromisso e determinação em continuar a investir e criar condições que assegurem o acesso à educação, à saúde, ao emprego e à participação dos jovens na vida política, econômica e social. É neste prisma que temos vindo a implementar políticas, ações e programas concretos e transversais com impacto direto na vida de adolescentes e jovens, os quais estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com a Agenda 2063 da União Africana e outros instrumentos regionais e internacionais. Ainda no âmbito das celebrações do Dia Internacional da Juventude, jovens residentes da província de Sofala encorajam toda a camada juvenil, a abraçar as iniciativas do Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, no trabalho em prol do desenvolvimento do país. Tem que se unir, tem que abraçar a causa do governo, tem que saudar o governo do dia, apoiar o governo do dia, através de vários investimentos, através de vários projetos. Não é com murmúrios, não é com críticas que nós vamos desenvolver, mas é importante que a gente possamos abraçar a causa, aplaudir a causa e fazermos parte disso, até porque nós jovens é que fazemos isto, nosso presidente também é jovem, então somos chamados todos nós a abraçar o jovem e apoiar o presidente. Por outro lado, o jovem Mebeque sublinhou: agradeço a mim mesmo como jovem e também agradeço em nome de todos os outros jovens essa iniciativa do governo no âmbito do lançamento deste fundo, que este fundo não exclui nenhum jovem, inclui todos os jovens estão inclusos nesse fundo. Está claro, está visível que este fundo veio para poder dizer que jovem é desta vez, vamos trabalhar diferente, vamos produzir resultados diferentes, vamos empreender, vamos dinamizar, vamos desenvolver o país. Agradeço. Ainda em entrevista, o jovem Mebeque diz estar impressionado da forma como Daniel Francisco Chapo está a dar prioridade à juventude. Eu venho assistindo o percurso do Daniel Chapo, antes como candidato, mas também depois como presidente. Então, eu conheço bem as ideologias que ele traz. As ideologias que ele traz é muito mais para poder enaltecer os jovens. Ele está a priorizar os jovens. Por isso que o primeiro fundo que ele lançou, logo é de jovens. Isso significa que ele é jovem, não tem como. Está a priorizar os jovens. Cabe nós também, jovens, apoiarmos essa iniciativa dele. Nós sabemos que as coisas não estão bem. Em qualquer país nós vamos encontrar dificuldades. Mas diante deste país, nós estamos perante uma figura, dispenso o comentário, dispenso a apresentação, está de parabéns, Sua Excelência, Presidente Daniel Chapo. Continue trabalhando, nós jovens estamos contigo. Importa referir que a cerimônia do Dia Internacional de Juventude contou com a presença do edil da Beira Albano Cariz. As imagens são José Pilho, Mendes Mundai, Cidade da Beira. Também é destaque que o Presidente da República presidiu esta quarta-feira a cerimônia de abertura da Assembleia Geral de Acionistas Africa 50 na cidade de Maputo. E tínhamos 3 corredores de desenvolvimento: Maputo, Beira e Nacala, e que tínhamos uma grande demanda ao nível da SADC. Em todos os nossos países vizinhos há desafios relacionados com energia elétrica, com transporte, com digitalização e logística, e que todos esses desafios que os outros países têm ao nível da região da SADC era uma grande oportunidade para investir
investimentos em Moçambique. Ainda na sua intervenção, Daniel Chapo afirmou o compromisso com o setor energético, pelo que, desde 2018, o Estado implementou a Estratégia Nacional de Eletrificação e o Programa Energia para Todos, aumentando o acesso à eletricidade de 31% para 62% da população. Moçambique compromete-se a universalizar o acesso à energia até 2030, com uma estratégia integrada que combina desenvolvimento do mercado energético, industrialização e atração de investimento, capitalizando Cahora Bassa e Mpandancua como motor de transformação econômica e da criação de valor interno. O Africa 50, com seu foco de viabilidade financeira, é, sem mais dúvidas, um parceiro estratégico na preparação inicial de projetos, reforça a nossa confiança de que estas iniciativas avançarão rapidamente rumo à execução. Esta Assembleia será também um marco de ação, com a assinatura de memorandos de entendimento que todos nós assistimos, de acordos estruturantes. São passos concretos que transformam o diálogo entre as lideranças ao desenvolvimento que impacta no povo moçambicano, em particular, e no povo africano no geral. É neste espírito que anuncio com orgulho que Moçambique acolherá nos próximos meses o Fórum Presidencial de Investimento em Infraestruturas, com foco em projetos de energia, incluindo linhas de transmissão de energia, corredores econômicos e logísticos, bem como digitalização e conectividade continental. De acordo com a ministra das Finanças, Carla Louveira, ao nível daquele ministério, que é uma das áreas de foco, é a forma como é financiado o desenvolvimento de infraestruturas e todas as demais necessidades do país, que impulsiona o crescimento econômico inclusivo e sustentável. É neste contexto que a nossa adesão à África 50 como acionista baseia-se no pressuposto de vantagens mútuas, isto é, subscrevemos esta organização para que nos apoie em diversos segmentos de atuação, com destaque para o desenvolvimento de projetos, para torná-los bancáveis através do mecanismo criado para o efeito, a aceleração do financiamento de infraestruturas e injeção de capital para dinamizar o crescimento econômico e a mobilização de capital do setor privado para apoiar o nosso crescimento econômico. A participação do chefe de Estado neste evento sublinha o compromisso de Moçambique com iniciativas que potenciam investimentos estruturantes, fortalecem a cooperação infra-africana e contribuem para o desenvolvimento sustentável. Durante a sua intervenção, o presidente da República, Daniel Chapo, assegurou que esta Assembleia Geral reveste-se de grande significado para Moçambique e para o continente africano. E o Africa 50 é mais do que uma instituição financeira. Ela é uma plataforma de soluções africanas para os desafios dos mesmos, um mecanismo criado para acelerar os investimentos de energia, transporte, digitalização e logística. Desde que Moçambique aderiu ao Africa 50, em 2024, tornamos-nos parte de uma visão partilhada e de construir uma África interligada, competitiva e capaz de transformar os seus recursos em prosperidade para os seus povos. Pela primeira vez, nos encontramos na Etiópia, em Addis Abeba, numa reunião da União Africana. Ficamos, como ele disse muito bem, cerca de meia hora a conversarmos sobre aquilo que nós temos como visão para o nosso país. Eu dizia a ele que não estava aí apenas para pedir dinheiro, mas estava aí como presidente da República. E a empresa de transporte aéreo volta a ser notícia. As linhas aéreas de Moçambique foram sancionadas pela Autoridade Reguladora da Concorrência com uma multa superior a 11 milhões de meticais, devido à prática de abuso de posição dominante no mercado doméstico de transporte aéreo de passageiros. A mesma teria vindo por conta daquilo que se pode chamar abuso de poder ou de posição dominante no território nacional e nos céus de Moçambique.
Segundo o regulador, a LAM aplicou este valor sem apresentar critérios claros, sem prestar contas transparentes e sem interromper a prática, inflacionando preços no mercado já marcado por tarifas elevadas e reduzida concorrência. A penalização por parte da Autoridade Reguladora de Aviação Civil em Moçambique teria surgido por conta de uma sobreposição da taxa. Falamos de uma taxa que era originalmente aplicada somente a voos internacionais por parte das linhas aéreas de Moçambique. No entanto, a empresa de aviação civil no Estado moçambicano não apenas aplicou a voos internacionais, como também a voos internos, o que gerou frustração e prejudicou os consumidores. Na decisão final, a autoridade aplicou uma multa de 8 milhões de meticais pela prática anticoncorrencial, mas 2 milhões de meticais por não fornecer informações completas durante a investigação, totalizando cerca de 11 milhões. A transportadora tem 15 dias para pagar o montante e 2 meses para eliminar a sobretaxa sob pena de cobrança coerciva e novas sanções. Como principal operadora no mercado interno, a LAM detém uma posição quase exclusiva em várias rotas nacionais, conferindo-lhe grande poder sobre os preços e condições de serviço. Nos últimos anos, a companhia tem sido alvo de críticas constantes devido a atrasos, cancelamentos, má gestão e tarifas consideradas excessivas face à realidade econômica do país. Estas práticas acabam por aumentar o custo das ligações aéreas entre províncias, afetando diretamente passageiros e o desenvolvimento econômico de diversas regiões. O setor aéreo nacional tem sido alvo de debates que defendem a abertura do mercado à concorrência, permitindo a entrada de novos operadores para baixar preços e melhorar a qualidade do serviço. No entanto, a concorrência estrutural da LAM para assegurar as ligações interprovinciais mantém-na como um ator incontornável, mesmo diante de dificuldades financeiras e políticas sucessivas. Este caso, sancionado pela Autoridade Reguladora da Concorrência, expõe fragilidades na supervisão do setor e reforça a necessidade de reformas que protejam os direitos dos consumidores. No entanto, as linhas aéreas de Moçambique garantem que não responderão às ações da direção que antecedeu e que os processos sobre decisão de reajuste ou não da tarifa estão nas mãos do Tribunal. Como de sempre, nós tomamos conhecimento da questão, estamos a analisar e vamos responder. O que nós não queríamos fazer é, perante a informação que ficou espalhada ontem, no silêncio. Nós estamos a olhar para a questão e vamos responder. E acho que, com relação às atitudes que vamos tomar, não são muito diferentes daquilo que já tinha dito inicialmente. Que vamos analisar e, se houver mérito para fazer os ajustes, vamos fazer ajustes. E não havendo mérito, nós vamos continuar com a nossa prática. Mas o Tribunal, no fim do dia, é que vai decidir a posição final. As linhas aéreas de Moçambique convocaram uma conferência de imprensa para este dia de terça-feira, justamente às 16h30, onde o CEO informou que não vai se pronunciar de forma exaustiva sobre as ações da antiga direção das linhas aéreas de Moçambique. A nova direção da LAM também aproveitou a ocasião da conferência de imprensa para anunciar a aquisição de uma nova aeronave que poderá se juntar às outras que foram alugadas para fazer face à necessidade de voar nos céus. E em Nampula, uma autoridade política comenta a sessão e defende medidas adicionais. O governador da província, Eduardo Abdullah, considera a multa oportuna, mas salienta que é preciso responsabilizar os autores, pois estes teriam prejudicado a economia, como também o bolso dos moçambicanos. As linhas aéreas de Moçambique têm vindo a praticar cobranças indevidas de uma sobretarifa aos seus clientes, daí que a Autoridade Reguladora da Concorrência multou em mais de 11 milhões de meticais. Reagindo sobre o assunto, o governador da província de Nampula, Eduardo Abdullah, diz que não basta multar, é preciso responsabilizar os autores, uma vez que sufocavam os bolsos dos moçambicanos, impedindo o desenvolvimento da economia do país. Se for verdade, essa multa é boa e as pessoas deviam ser responsabilizadas por esse facto, se foi de facto um engano. Eu não sei, não tenho dossiê comigo, estou-me a basear naquilo que vocês escreveram, mas a ser verdade é uma aberração, a ser verdade é nos meus bons tempos, que vocês não gostam muito. Estou a falar nos anos até 86. Mandaria prender essas pessoas que fizeram isso.
porque isso dificultou o desenvolvimento do nosso país. Repito, se for verdade. Eduardo Abdullah disse ainda que tem recebido muitas reclamações de pessoas que pretendem viajar, cujos preços praticados são muito altos. Tenho muitas reclamações de pessoas que pretendem viajar e dizem que as passagens são caríssimas e dificulta muito a vida das pessoas para poderem movimentar de um ponto para o outro. Mas eu não posso responder pela LAM, nem posso responder pelo Ministério dos Transportes e Logística, tem dono, tem ministro e talvez eles possam ter uma resposta melhor do que eu. O dirigente falava à margem das celebrações do Dia Internacional da Juventude, que se assinala a 12 de agosto. Amos Manuel Cortes Mulher, da capital do norte do país. Migramos agora para o contexto desportivo, em que o ministro da Juventude e Desporto promete liquidar a dívida com os atletas moçambicanos ainda este ano. E o Estádio Nacional do Zimpeto beneficia de obras para adequar o mesmo aos padrões internacionais e, desta forma, evitar sanções da CAF. O governo reiterou o compromisso de efetuar a segunda tranche da vítima com os atletas. Segundo Caifadine Manasse, ministro da Juventude e Desporto, vários desafios foram encontrados que culminaram com os atrasos no pagamento. Estamos a trabalhar para, como disse, que este ano nós iríamos fechar aquilo que é as dívidas que temos com os atletas. É verdade que todos viram, tivemos muitos desafios. Um dos desafios era trabalhar para que o Estádio de Zimpeto voltasse a acolher aquilo que são os jogos dos nossos mambas em Moçambique, e isto mexeu com aquilo que era o plano inicial de pagar-se com os atletas mais uma tranche. Então o importante neste momento é que estamos a fazer de tudo e temos certeza e fé que não vamos passar deste ano sem pagar a tranche que resta. Em acréscimo, Caifadine Manasse destacou que as obras no Estádio Nacional do Zimpeto têm como objetivo adequá-lo aos padrões internacionais e a integração do Estádio da Independência Nacional, antigo Estádio da Machava. Bom, uma das coisas que a CAF exigiu é a questão de segurança, a questão do muro que não tinha terminado. E nós comprometemos-nos em 10 dias a terminar o muro. Quem passar do Zimpeto hoje, provavelmente o muro já está concluído e vamos começar a continuar a trabalhar. A direção do Fundo de Promoção Desportiva está lá a trabalhar dia e noite para que este número aumente. Pode não ser neste jogo, para o próximo jogo o estádio estar livre de qualquer tipo de sanção. O que estamos a fazer como governo é trabalhar para que o estádio volte à normalidade e trabalharmos para a manutenção do estádio, para que acolha sempre os jogos sem sobressaltos. E o Estado da Independência poderá estar nesses padrões e que a CAF aceita para os Jogos Internacionais? Sim, o trabalho que está sendo feito é adequar. O Estádio da Independência é um estádio privado, mas o governo está lá em peso para ir assessorando, para ir coordenando as atividades com a entidade gestora do estádio, para que este estádio seja um estádio que adeque os seus padrões internacionais e também receba jogos. Depois de terminar, depois da inauguração, provavelmente teremos aquilo que são os passos subsequentes, se submeter à CAF para a sua averiguação, mas o que estamos a fazer com o governo é trabalhar para que ele adapte-se e adeque-se para aquilo que são os jogos internacionais. Por fim, o ministro afirmou que há trabalhos em curso junto do governo em busca de meios de como adotar e enquadrar o desporto moçambicano. A questão de incentivos são questões que todas essas serão discutidas, como é que nós iremos adaptar e adotar o nosso desporto em Moçambique, porque às vezes há um bom atleta, por exemplo, se calhar a federação contrata esse atleta e esse atleta daqui para aqui quer viajar, por exemplo, para ir concorrer num país e daqui para aqui as coisas não podem acontecer assim. Então nós vamos trabalhar com as federações, estamos a trabalhar com os atletas para ver que dentro daquilo que são as condições que o Estado moçambicano, que o governo moçambicano tem, dentro das questões orçamentais, como é que nós podemos trabalhar e todos saberem de forma transparente que essas são as condições que temos para o desporto e quais são as obrigações que têm as federações e as ligas e também os clubes. Este é o trabalho que estamos a fazer, mas o interesse do governo era ver condições melhores, era termos condições financeiras boas para que os nossos atletas continuem a ser dignificados. Já está.
cumprida a missão de informá-lo aqui no Telo Notícias na edição de quarta-feira, mas não podemos ir sem antes estender o convite para ver e ouvir o FTV Debate, que vai passar daqui a mais um pouco no seu ecrã. E se quiser conhecer os temas, com certeza vai se manter ligado à FTV para que às 20 horas e 45 minutos possa conhecer as intervenções e as declarações. Falamos de deputado Muxanga, professor Marcelino Pangaia, falamos igualmente de Alves Mulungo, como também de Orlando José. É para daqui a pouco, 20 horas e 45 minutos no seu ecrã. E que a sua noite de quarta-feira seja altamente abençoada. Nós voltamos amanhã. Fique bem.